Então vamos começar com a anatomia. Vamos lá. A princípio, eu apresento a vocês o roteiro da palestra, para vocês se organizarem direitinho e terem uma noção maior sobre a progressão da apresentação. Começando pelo tórax, a caixa torácica, formada por costelas e cartilagens costais, é sustentada anteriormente pelo externo e posteriormente pelas vértebras torácicas. E como assoalho, nós temos o diafragma, o músculo essencial para os movimentos respiratórios acontecerem. Bem, essa caixa rígida delimita a cavidade torácica, protegendo seus componentes, que, por sua vez, são os principais órgãos respiratórios e circulatórios do corpo. Essa cavidade ela é dividida em compartimentos, mas o mais importante para a nossa aula é o compartimento médio, também chamado de mediastino. Vamos falar um pouquinho dele. Bem, o mediastino abriga o coração e as estruturas que servem para transportar o ar. É um local de alta mobilidade porque ele precisa acompanhar a dinamicidade que está associada aos movimentos do coração. E didaticamente, ele é dividido em superior e inferior. Já o mediastino inferior é subdividido ainda em anterior, médio e posterior. Tá, mas aonde que está o coração? Está lá no mediastino inferior médio. E não só o coração, viu? O pericárdio e as raízes dos grandes vasos estão lá também. Bem, vamos relembrar alguns detalhes do pericárdio. O pericárdio é um saco fechado de 2 camadas que abrange o coração e também o começo dos grandes vasos. A camada mais externa é a fibrosa, já a mais interna é a serosa. Mas acompanhe na imagem que o pericárdio seroso é ainda subdividido em lâminas. A lâmina parietal e a lâmina visceral. E entre essas lâminas, a gente vai ter a cavidade pericárdica, que é um espaço virtual preenchido por uma pequena quantidade de líquido que vai facilitar os movimentos do coração, reduzindo o atrito. Perceba também que a lâmina visceral do pericárdio seroso vai se refletir sobre o coração e irá representar, então, o epicárdio. Lembrando que a parede do coração ela é formada por 3 camadas, né? O epicárdio sendo a mais externa. E se a gente for olhar o epicárdio na lâmina histológica, a gente vai ver que ele é uma fina camada de tecido conjuntivo e mesotélio. Em sequência, a gente vai ter essa região aqui chamada de zona subepicárdica, ou camada subepicárdica, que tem tamanho variável e é onde a gente encontra vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e também adipócitos. Bem, a camada média do coração é um miocárdio, e ao contrário do epicárdio, o miocárdio já é bem mais espesso e vai representar o tecido muscular estriado cardíaco propriamente dito. E por fim, a camada mais interna é o endocárdio, que estruturalmente é bem parecido com a camada íntima dos vasos sanguíneos, portanto, sendo constituída de endotélio. Internamente, o coração é dividido em 4 câmaras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as câmaras receptoras de sangue, já os ventrículos são as câmaras ejetoras. E explorando um pouquinho mais os átrios, nele nós vamos encontrar as aurículas, que são espaços adicionais que aumentam a capacidade dessas câmaras de receber sangue. E em relação ao átrio direito, na sua parede anterior, nós vamos encontrar os músculos pectíneos, que podem ser visualizados aqui nessa imagem. Na parede posterior, a gente já vai encontrar os ósteos das veias cavas, inferior e superior, e também o ósteo do seio coronário, que a gente vai falar mais à frente. No átrio direito ainda, a gente visualiza o ósteo atrioventricular, que é um meio de passagem do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. E entre os átrios, a gente vai ter o septo interatrial. No átrio esquerdo, também vamos encontrar os músculos pectíneos na região auricular. Porém, ao invés de ósteos de veias cavas, nós vamos ter ósteos de 2 pares de veias pulmonares e o ósteo atrioventricular, enquanto canal que vai comunicar o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo.
Sobre os ventrículos, estes são separados pelo que a gente chama de septo interventricular, como vocês podem ver na imagem. E ambos, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, vão apresentar certas elevações musculares irregulares, que chamamos de trabéculas cárneas. Também vamos ter projeções musculares, que são os chamados músculos papilares. E, por fim, as cordas tendíneas, ou cordoalhas tendíneas, que vão se conectar diretamente com as válvulas das válvulas atrioventriculares. À direita, nós vamos ter a válvula tricúspide, e à esquerda, a válvula mitral ou válvula bicúspide. Essas válvulas, além de protegerem os ósseos atrioventriculares, também vão impedir o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Isso porque o sangue precisa ser direcionado necessariamente ou para o tronco pulmonar, se estiver no ventrículo direito, ou para a aorta ascendente, se estiver no ventrículo esquerdo. E vamos lembrar também que toda musculatura cardíaca, que já foi comentada, ela precisa de um suporte, que é o chamado esqueleto fibroso. Ele é constituído de colágeno denso e formado por 4 anéis fibrosos, que ficam próximos das duas válvulas atrioventriculares, e as válvulas pulmonar e aórtica. Nós também temos 2 trígonos, o direito e o esquerdo, e também as membranas septais, que separam os átrios e os ventrículos uns dos outros. Bem, além da função de fixação e suporte ao coração, o esqueleto fibroso também serve como um isolante elétrico para tornar as contrações de átrios e ventrículos independentes entre si e coordenadas com o ciclo cardíaco. E também para direcionar o impulso elétrico do nó sinoatrial para o feixe atrioventricular. E falando em impulso elétrico, é um bom momento para a gente rever a inervação intrínseca do coração, porque o registro do traçado do eletrocardiograma está diretamente relacionado com a propagação do impulso por ele. Tudo começa no nó sinoatrial, ou nó sinusal, que fica na junção da veia cava superior com o átrio direito. Nessa região, a gente vai ter fibras especializadas que representarão um marca-passo natural do coração. Em seguida, o impulso vai ser transmitido para o nó atrioventricular através de uma condução miogênica. E ao chegar nele, o impulso vai sofrer um certo retardo, para que os átrios repassem o sangue para os ventrículos. Em seguida, o impulso propaga-se pelo feixe de His, que por sua vez se divide em ramos direito e ramo esquerdo. Após alcançar esses ramos, o impulso vai ser então distribuído por entre as fibras de Purkinje, que vão promover a contração simultânea de ambos os ventrículos durante a sístole ventricular. E sobre o sistema de irrigação do coração, o grande foco são as artérias coronárias, que são os primeiros ramos da artéria aorta ascendente. Elas distribuem oxigênio e nutrientes para o miocárdio e para o epicárdio, mas não para o endocárdio, porque o endocárdio, ao contrário dessas outras camadas, vai receber esses componentes por difusão, diretamente das câmaras do coração, já que ele é a camada mais interna, né? E veja só, temos 2 artérias coronárias, a direita e a esquerda. E existem variações de distribuição espacial delas e de seus respectivos ramos entre as pessoas. Mas, de maneira geral, a artéria coronária direita, ela vai passar pelo lado direito do tronco pulmonar e vai emitir um ramo para o nó sinoatrial em até 60% das pessoas. Além disso, ela também vai emitir um ramo marginal direito. E, prosseguindo, ela vai descer pelo sulco interventricular, em direção ao ápice do coração. Mas muitas vezes ela não chega a alcançar esse ápice. Já a artéria coronária esquerda, ela passa pelo lado esquerdo do tronco pulmonar e emite um ramo arterial circunflexo, que em até 40% das pessoas vai originar um ramo para o nó sinoatrial, além de também emitir a artéria marginal esquerda. Bem, essa artéria coronária esquerda vai prosseguir pelo sulco com uma artéria interventricular anterior, em direção ao ápice do coração, e nesse caso, costuma alcançar esse ápice.
Muitas vezes, inclusive, nós estamos usando com a artéria interventricular posterior proveniente da artéria coronária direita. Sobre o sistema venoso cardíaco, a gente precisa ter em mente que a maioria das veias do coração vão drenar para o seio coronário, que é um canal venoso mais largo, que recebe sangue especialmente da veia magna, à esquerda, da veia parva, à direita, e da veia interventricular posterior. Bem, depois de receber esse sangue de todas essas tributárias, o seio coronário vai prosseguir pela parte posterior do sulco coronário e vai repassar esse sangue venoso para o átrio direito, igual as veias cava superior e inferior também fazem, de modo que esse sangue venoso participe da dinâmica do ciclo cardíaco. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão de anatomia. A palestra segue com fisiologia cardíaca. Hoje, dando continuidade à nossa aula introdutória, eu vou falar com vocês sobre eletrofisiologia cardíaca. Então, vamos lá. Função. O sistema elétrico do coração tem a função de gerar impulsos que causam contrações rítmicas e de conduzir esses impulsos rapidamente por todo o coração, permitindo que os átrios se contraiam antes dos ventrículos para que ocorra um enchimento ventricular adequado antes do bombeamento do sangue para a pequena e grande circulação. Composição. O sistema excitatório é composto, como a Bruna sinalizou anteriormente, por nodo sinusal, onde são gerados impulsos elétricos normais, vias internodais, que são condutoras de impulsos que saem do nodo sinusal em direção ao nodo atrioventricular. Nodo atrioventricular, responsável por receber e retardar o impulso vindo do nodo sinusal. Feixe de His, condutor dos impulsos que originam do nodo sinusal para os ventrículos. Ramos direitos e esquerdos do feixe, resultantes da bifurcação do feixe de His, e fibras de Purkinje, condutoras dos impulsos cardíacos por todo o ventrículo. Antes de detalharmos cada componente do sistema elétrico cardíaco, nós precisamos lembrar que existem dois tipos de células no coração: as contráteis do miocárdio e as autoexcitáveis. Agora, vamos analisar as diferenças entre elas. Visualmente, podemos perceber pelos gráficos abaixo como o traçado difere, e vamos entender o porquê. As células contráteis do miocárdio possuem um potencial de repouso de membrana de menos 85 a menos 95 mV. Quando essas células recebem um estímulo de despolarização através das junções comunicantes, ocorre abertura dos canais rápidos de sódio dependentes de voltagem, que fazem com que o potencial de ação seja atingido devido à entrada rápida de íon sódio no meio intracelular. Fechamento dos canais rápidos de íon sódio com a abertura dos canais de íon potássio, havendo uma repolarização inicial, que é breve. Terceiro, canais de íons cálcio lentamente abertos durante a fase de despolarização se abrem e há uma diminuição da permeabilidade e fechamento de alguns canais rápidos de íon potássio, o que provoca o platô, potencial de ação prolongado. Isso impede que o coração entre em contração sustentada ou tetania, e impede que o músculo cardíaco relaxe entre as contrações, o que é essencial para que os ventrículos se encham corretamente de sangue. Para o retorno do potencial de membrana ao repouso, ocorre o fechamento dos canais de íon cálcio e a abertura dos canais lentos de íon potássio, com o aumento da permeabilidade desse íon. Células marca-passo. As células autoexcitáveis possuem um potencial de membrana instável, chamado de potencial marca-passo, que variam em torno de menos 55 a menos 60 mV. Essa diferença se dá porque as células autoexcitáveis possuem canais de membrana chamados canais IF, que são permeáveis aos íons K+, e Na+, que ficam abertos quando o potencial de membrana da célula é menos 60 mV. Quando esses canais se abrem em potenciais de membrana negativos, o influxo de íons sódio supera o efluxo de íons potássio.
E o influxo resultante de carga positiva despolariza lentamente a célula autoexcitável. À medida que o potencial de membrana vai se tornando mais positivo, os canais IF se fecham e alguns canais de íons cálcio se abrem, continuando a despolarização, e o potencial de membrana tende a atingir o limiar. Quando o limiar é atingido, canais adicionais de íons cálcio dependentes de voltagem se abrem, e os íons cálcio entram rapidamente na célula, gerando a fase de despolarização rápida do potencial de ação. Quando os canais de íons cálcio se fecham no pico do potencial de ação, os canais lentos de íons potássio estão se abrindo. A fase de repolarização do potencial de ação autoexcitável é devida ao efluxo de íons potássio. Sabendo disso, vamos detalhar cada um dos componentes do sistema elétrico cardíaco, começando pelo nodo sinusal. Componentes do sistema elétrico. O primeiro é o nodo sinusal. Suas características. O nodo sinusal é um músculo cardíaco especializado, localizado na parede posterolateral superior do átrio direito, abaixo da abertura da veia cava superior e um pouco lateralizado. O nódulo quase não tem filamentos musculares contráteis, mas suas fibras autoexcitáveis se ligam diretamente às musculares atriais, permitindo a difusão do potencial de ação por meio das junções comunicantes nos discos intercalares. Esses permitem a passagem rápida de íons, fazendo com que o músculo cardíaco funcione como um sensício atrial, ou seja, quando uma célula é excitada, essa excitação se espalha por todas as outras. Algumas partes do coração também podem apresentar excitação intrínseca rítmica, como as fibras do nódo sinusal. Isso ocorre com as fibras do nódo atrioventricular e as de Purkinje. No entanto, as fibras do nódo atrioventricular emitem descargas intrínsecas com frequência de 40 a 60 vezes por minuto. As fibras de Purkinje com 15 a 40 vezes por minuto e as do nódo sinusal de 70 a 80 vezes por minuto. Por a descarga do nódo sinusal ser mais rápida, o seu ritmo descarrega o nódo atrioventricular e as fibras de Purkinje, antes que a autoexcitação dessas ocorra. E é por isso que o nódo sinusal controla a frequência cardíaca. Vias internodais. Os impulsos elétricos são transmitidos do nódo sinusal para as células musculares atriais com uma velocidade de 0,3 metros por segundo, sendo mais rápida em algumas bandas interatriais, como a interatrial anterior, vias internodais anterior, média e posterior, que terminam no nódo atrioventricular, atingindo 1 metro por segundo, devido à presença de fibras de Purkinje nessas áreas. Nódo atrioventricular. O nódo atrioventricular se localiza na parede póstero-anterior do átrio direito, atrás da válvula tricúspide, e é responsável por causar um atraso no impulso elétrico cardíaco. Esse atraso se dá pelo número reduzido de junções comunicantes entre as células das vias de condução, criando uma resistência à passagem de íons excitatórios de uma fibra condutora para outra. Além disso, a presença de tecido fibroso limita a passagem do potencial de ação, tornando possível que essa ocorra apenas pelo nódo atrioventricular. Essa condição divide o coração em dois sensícios, o atrial e o ventricular, permitindo que os átrios se contraiam primeiro do que os ventrículos. Sistema Purkinje ventricular. A condução feita pelo nódo atrioventricular para os ventrículos é feita por fibras de Purkinje especializadas e, exceto por sua porção inicial, onde atravessam a barreira fibrosa ali próxima do átrio ventricular, possui características opostas às fibras do nódo atrioventricular, sendo calibrosas, conduzindo um impulso 6 vezes mais rápido que o músculo ventricular comum e 150 vezes mais veloz que algumas fibras do nódo atrioventricular, o que permite que o impulso cardíaco se espalhe quase que instantaneamente por todo o músculo ventricular. O feixe atrioventricular se divide em ramos direito e esquerdo. Esses ramos se dividem em outros cada vez menores que se dispersam lateralmente em torno dos ventrículos e se dirigem do ápice para a base do coração. As extremidades dessas fibras penetram o miocárdio, tornando contínuas com as fibras do músculo ventricular.
Assim que o estímulo atinge o sistema condutor de Purkinje, ele dispersa quase que imediatamente por toda a massa muscular dos ventrículos. E a transmissão desse impulso elétrico é unidirecional, ela não ocorre dos ventrículos para os átrios. É importante mencionar também que os átrios e ventrículos são completamente separados pelo esqueleto fibroso, que isola e impede a passagem do impulso dos átrios para os ventrículos por uma via alternativa, como a Bruna já citou na aula de anatomia do coração. Agora, vamos falar um pouco sobre a inervação extrínseca do coração e a estimulação simpática e parasimpática. Os nervos parasimpáticos, representados pelos nervos vagos, distribuem-se preferencialmente pelos nódulos sinoatrial e atrioventricular. Já os simpáticos distribuem-se para todas as porções do coração, com uma grande representação na musculatura ventricular. Sobre a estimulação parasimpática, nesse estímulo ocorre a liberação de acetilcolina, que causa a redução da frequência cardíaca determinada pelo nódulo sinusal, como falamos anteriormente. Portanto, ela gera um efeito cronotrópico negativo. Além disso, a acetilcolina também reduz a excitabilidade das fibras juncionais a nível do nódulo atrioventricular, lentificando ainda mais a transmissão do impulso para os ventrículos. E a essa condição nós denominamos como efeito batimotrópico negativo. Por causa dele, a contração ventricular pode ser interrompida por 5 a 20 segundos. Contudo, as fibras de Purkinje, entremeadas ali no miocárdio, desenvolvem um ritmo próprio, mantendo os ventrículos batendo uma frequência de 15 a 40 contrações por segundo, fenômeno que a gente chama de escape ventricular. Sobre a estimulação simpática, essa, por outro lado, depende da liberação de noradrenalina. Promove efeito cronotrópico positivo no nó sinusal e efeito batimotrópico positivo na condução do impulso elétrico. E também atua na contração ventricular, pelo efeito inotrópico positivo. Nós vamos rever um pouquinho de ciclo cardíaco agora. Esses são os tópicos que vão ser abordados. Bom, a definição. Ciclo cardíaco é o período entre o início do batimento cardíaco e o início do batimento seguinte, sendo composto por fases de contração e de relaxamento dos átrios e dos ventrículos. Contração a gente chama de sístole e relaxamento a gente chama de diástole. Um lembrete importante é que o sangue é um líquido e, portanto, ele tende a fluir de áreas de maior pressão para áreas de menor pressão. Trouxe aqui um gráfico que mostra justamente essa diferença de pressão entre as diferentes partes do sistema circulatório. Então, a gente vê, né, que o sangue ele tende realmente a fluir de áreas de maior pressão para áreas de menor pressão. No caso, o ventrículo esquerdo, a área de maior pressão, passando pelas grandes artérias, pequenas artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Bom, existe uma relação entre diástole e sístole com a pressão. Imaginando o ponto 1 como um ventrículo repleto de sangue e em contração, em sístole, a gente pode perceber o aumento da pressão ventricular, causando a abertura das válvulas e ejeção de sangue para as artérias. Já no caso de diástole, né, de relaxamento, a gente vai ter uma diminuição da pressão ventricular, sendo menor do que a pressão dentro das grandes artérias. No caso, o sangue só não vai retornar para os ventrículos por causa da existência das válvulas semilunares, que vão impedir o refluxo do sangue. Isso é importante para a gente entender qual vai ser a direção, né, do sangue durante o ciclo cardíaco. Então, a sístole está relacionada ao aumento de pressão e a diástole está relacionada à diminuição da pressão. Bom, outro lembrete importante. Ambos os lados do coração se comportam da mesma maneira durante o ciclo cardíaco. A única diferença é que o lado esquerdo gera pressões maiores do que o lado direito. E isso está relacionado à maior resistência da grande circulação em relação à pequena circulação. Aqui eu trouxe de novo um gráfico de pressão e a gente vê, né, que a pressão no ventrículo esquerdo é maior do que a pressão no ventrículo direito. Bom, agora as fases do ciclo cardíaco. A primeira fase é a diástole atrial e ventricular. Os átrios estão recebendo sangue das veias e os ventrículos estão repolarizando e relaxando após a última contração. À medida que esses ventrículos vão relaxando, o sangue está retido nos átrios e escoa por ação da gravidade para os ventrículos. Esse enchimento ventricular é chamado de passivo, pois não há contração atrial nesse período. Os átrios estão relaxados.
O volume de sangue por enchimento ventricular passivo é de 80% da capacidade do ventrículo. A segunda fase é chamada de sístole atrial, e nela acontece a contração atrial empurrando o sangue para os ventrículos. Esse enchimento ventricular é chamado de ativo, pois conta com a sístole atrial. O volume de sangue por enchimento ventricular ativo em repouso é de 20%. Porém, em situações como exercícios, o enchimento ventricular ativo vai ter um papel mais relevante, ultrapassando os 20%. A terceira fase é a contração ventricular isovolumétrica. Nela, acontece o início da sístole ventricular, em que o sangue é empurrado do ápice do coração para a base. Esse sangue vai entrar em contato com a porção inferior das válvulas atrioventriculares, causando seu fechamento. Esse fechamento gera um som que chamamos de primeira bolha cardíaca, representado pelo túmulo. Com as válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares fechadas, o sangue não tem para onde ir. Os ventrículos vão continuar contraindo, porém sem gerar ejeção de sangue, mantendo o volume do ventrículo preservado. Por essa razão, nós chamamos essa contração de ventricular isovolumétrica. À medida que esse ventrículo continua se contraindo, a gente vai ter um aumento abrupto da pressão ventricular. Além disso, nessa fase, os átomos que acabaram de realizar a sístole atrial estão regularizando e relaxando. A quarta fase é a ejeção ventricular. Os ventrículos continuam se contraindo, gerando uma pressão que excede a pressão nos grandes vasos. Dessa forma, a abertura das válvulas semilunares e ejeção do sangue. A última fase é o relaxamento ventricular isovolumétrico. Nela, os ventrículos que acabaram de realizar a contração estão regularizando e relaxando, e à medida que relaxam, há uma diminuição da pressão ventricular, causando o fechamento das válvulas semilunares. Esse fechamento gera um som que chamamos de segunda bolha cardíaca, representado pelo tal. Lembrar também que nessa fase os átomos estão recebendo sangue das veias. Um novo ciclo começa quando os ventrículos já estão mais relaxados e a pressão ventricular é menor que a pressão atrial. Isso vai causar uma abertura das válvulas atrioventriculares e o fluxo de sangue. Nesse diagrama que relaciona os sons do coração, o ECG e o ciclo cardíaco, podemos entender a importância do cruzamento dessas informações para a análise do exame, identificando a normalidade ou as possíveis alterações. É possível ver claramente a onda P representando a sístole atrial, o complexo QRS representando a sístole ventricular e a onda T representando a diástole ventricular. Observando o diagrama, fica claro a representação da sístole atrial na onda P, da sístole ventricular no complexo QRS e da diástole ventricular na onda T. Em relação aos sons do coração, a primeira bolha cardíaca, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares acontecendo durante a contração ventricular isovolumétrica. E a segunda bolha cardíaca, que é o fechamento das válvulas semilunares acontecendo no início da diástole ventricular isovolumétrica. Agora, alguns conceitos importantes sobre volume que estão intimamente relacionados ao ciclo cardíaco. Volume diastólico final é o volume nos ventrículos ao fim da diástole, ou seja, quando recebeu todo o sangue e está com o volume máximo. Em um adulto de 70 kg, esse volume é em média 135 ml. Um conceito muito relacionado ao volume diastólico final é a pré-carga. A pré-carga é o grau de estiramento das paredes do ventrículo antes da sístole, ou seja, após receber toda essa quantidade de sangue. Quanto maior o retorno venoso, maior o enchimento dos ventrículos, maior o estiramento das paredes, e então maior a pré-carga. Volume sistólico é o volume ejetado a cada sístole ventricular. No caso de 135 ml de volume diastólico final, cerca de 70 ml corresponde ao volume sistólico. Relacionado ao volume sistólico, temos a pós-carga. A pós-carga é a resistência enfrentada durante a ejeção de sangue na sístole ventricular para as artérias. Sendo assim, quanto maior a pressão nas artérias, maior será a resistência oferecida, e então maior precisará ser a força de contração dos ventrículos e a pressão gerada para que possa ultrapassar a pressão arterial.
Existe uma condição que nós conhecemos que causa aumento da pressão arterial, que se chama hipertensão. Então, é válido dizer que no caso dos hipertensos, os ventrículos terão maior dificuldade para a ejeção de sangue, ou seja, maior pós-carga. A longo prazo, esses indivíduos hipertensos sem tratamento vão desenvolver hipertrofia do ventrículo esquerdo. E essa condição, ela gera alterações na ECG e teremos uma aula sobre isso. O volume sistólico final é a subtração do volume diastólico final menos o volume sistólico, gerando, então, o volume sistólico final, que é o volume de sangue restante que sobra no ventrículo após a sístole ventricular. A fração de ejeção é um valor em porcentagem que nos ajuda a analisar a eficiência da ejeção. Esse valor em porcentagem, porque dessa forma a gente pode igualar os pacientes que têm diferentes estaturas, diferentes pesos e que têm, consequentemente, diferentes volumes cardíacos. O ideal é que a fração de ejeção seja maior que 50% do volume diastólico final. Por último, temos o débito cardíaco, que é o volume de sangue injetado a cada minuto. Geralmente de 4 a 6 litros por minuto numa pessoa de 70 quilos. Como que a gente calcula o débito cardíaco? A gente pega o volume sistólico e multiplica pela frequência cardíaca, que é o número de batimentos que a gente tem por minuto no coração. Em caso de indivíduos em que o débito cardíaco calculado está menor do que o ideal, a gente tem um baixo débito cardíaco, que vai gerar várias complicações sistêmicas, pela baixa perfusão. Nós temos mecanismos do próprio corpo que têm função de regular e tentar melhorar esse débito cardíaco e para atingir a normalidade. Dentre eles, nós temos o mecanismo de Frank-Starling, que é um mecanismo intrínseco. Bom, e o que ele diz? Que quando mais sangue chega ao coração, ele se contrai com mais força e ejeta mais sangue. Então, essa relação, ela também torna verdadeira, que quanto maior o volume diastólico final, quanto ele recebe do retorno venoso e enche os ventrículos, maior é o volume sistólico, que é o volume que ele vai ejetar. Isso acontece pela própria configuração do músculo cardíaco, que nós temos a miosina, a actina e principalmente a titina, que é uma proteína em formato de mola e tem papel muito importante na conservação da energia durante o estiramento que o sangue faz nos ventrículos e durante a contração dos ventrículos para ejetar o sangue. Existe um gráfico chamado curva de Starling que nos mostra essa relação. Então, à medida que o volume do ventrículo aumenta, maior também é a força do ventrículo e o volume de sangue ejetado. É claro que existe um limite fisiológico, Então, a partir dos 300 ml, aqui nesse gráfico, a gente não vê mais aumento da força, e do débito sistólico. E a gente vê que esse gráfico, ele continua. Aqui, em vez de volume, a gente está usando o comprimento, do sarcômero para indicar o estiramento. Mas é o mesmo sentido. Então, o que a gente vê é que depois de chegar nesse topo, em que o aumento do volume não gera mais aumento da força de contração e do débito sistólico, a gente vai começar a ter uma queda desses valores, A partir do momento que a gente já começa a aumentar ainda mais a quantidade de volume e, consequentemente, do estiramento das fibras. Isso é importante porque nesse paciente aí que tem um débito cardíaco baixo, por exemplo, teve uma hemorragia e aí perdeu muito sangue, está com débito cardíaco baixo, uma das formas de tentar compensá-lo, é através do mecanismo de Frank-Starling administrando volume. Porém, a gente tem que entender que se eu administro pouco volume ou volume demais, eu não vou ter um efeito positivo para esse paciente. Eu vou ter um efeito prejudicial. E eu não vou conseguir fazer com que ele compense e tenha um débito cardíaco normal. Então, a gente termina a revisão do ciclo cardíaco e a revisão geral de anatomia e fisiologia. Esperamos que tenha sido útil e que você tenha gostado. Essas são as nossas referências.